Quantas vezes a gente acorda se sentindo super bem, em paz, fizemos a nossa meditação, a nossa prática de yoga e de repente, conforme o nosso dia vai passando, a gente se sente dragado por alguma situação e de novo o mundo perde a cor, a gente sente o peso de tudo nas nossas costas. Isso pode ser muito frustrante. Então hoje eu quero compartilhar com vocês o que é que a gente pode fazer para manter a nossa paz, o nosso centramento, mesmo em momentos que são desafiadores ainda pra gente. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Quais são as situações que acontecem na sua vida e que ainda têm o poder de tirar a sua paz? Como, por exemplo, uma entrevista de emprego, uma conta que chega de surpresa para você pagar, uma discussão que você teve ou com seu filho ou com seu parceiro. Quais são as situações que te tiram do seu centro? E por que é que a gente ainda se permite sair do nosso centro dessa forma, né? Por que é que a gente é tão arrastado de uma vez, como se fosse mesmo um tsunami para esses lugares, né? Esses lugares que baixam a nossa vibração, que fazem com que a gente se sinta de novo pesado, né? Numa situação de confusão mental muitas vezes, sem saber como agir. Por que é que isso acontece? Você já deve ter ouvido falar que a gente vive numa projeção de realidade, que a nossa realidade é projetada pela nossa mente. E se essa é a realidade, né? Vamos fazer aqui, traçar um paralelo com o cinema. Quando você vai ao cinema e que você está assistindo um filme de terror, por exemplo, né? Por mais que você fique tenso lá no cinema, no fundo você sabe que tudo aquilo são só cenas naquela tela e que quando o filme acabar, tudo vai estar bem, você vai poder relaxar, não é isso? E na nossa vida é a mesma coisa. A gente acaba sendo dragado por essas situações porque a gente ainda não acredita verdadeiramente que a gente vive uma projeção mental, que a gente vive dentro de uma matrix, né? Dentro de um sonho. E como a gente não acredita que essa é a realidade, a gente acaba dando muita importância, a gente acaba dando muito valor a tudo o que acontece, como se cada um desses momentos fosse algo que fosse mudar a nossa vida da água para o vinho em segundos, né? Uma discussão, uma entrevista de emprego ou a conta que chega de surpresa para pagar. E eu não estou querendo dizer que a nossa vida ela não tem importância, né? Muito pelo contrário. A experiência que a gente tem aqui tem um poder, um potencial enorme de nos levar pelo caminho do despertar, de levar a gente até a porta de saída desse sonho, até a porta de saída da Matrix. O que é irrelevante, o que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, é o tanto que a gente coloca o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia em todo o diálogo mental que a nossa mente traça em cima dessas situações que ainda são desafiadoras pra gente. Quando você está num momento de uma discussão, por exemplo, para onde é que vai a sua mente? Você consegue dar um passo atrás e olhar para o tanto que essas situações às vezes são ridículas, o tanto que não vai levar a gente a lugar nenhum? Ou as discussões que você tem são discussões centradas, né, com o foco em resolver a situação? Na grande maioria das vezes não. Na grande maioria das vezes a gente entra numa discussão com uma sensação de ganhar ou perder, com uma sensação de eu preciso defender o meu ponto de vista. Quem precisa defender o ponto de vista é o ego, né? O ego precisa ser reforçado de que ele está certo, de que ele quer ganhar nessa situação para que ele se engrandeça. Então, quantas vezes a gente não entra em situações que são desafiadoras pra gente com essa intenção? Ou no caso da conta para pagar, ou na entrevista de emprego, né? Pode ser que os pensamentos que venham
na sua mente sejam: ai, mas e se isso não der certo? Como é que eu vou fazer para pagar as minhas contas amanhã? Vai me faltar dinheiro? Se me faltar dinheiro, o que é que vai acontecer? O ego pode estar aí trazendo um monte de mensagens de medo para dizer para você o tanto que você é vulnerável, o tanto que você é um ser suscetível à morte, né? Porque no fim das contas, se você seguir aí toda essa carreira de pensamentos que ele traz, o fim é sempre a morte, o fim é sempre muito trágico. E nessas horas a gente tem que se perguntar: o que é que vale mais? Vale a pena eu continuar dedicando a minha atenção a reforçar o meu ego, a seguir essas mensagens, né, do pior que pode acontecer? Ou a minha paz vale mais? O que é mais importante para você? Quando a gente consegue dar esse passinho atrás e não dar tanta importância para as coisas, não colocar tanto significado naquilo que está acontecendo, essa pode ser uma gigantesca porta de saída para essas situações que tiram o nosso sossego, que tiram a nossa paz, que tiram o nosso centramento. Mesmo porque quando a gente está lá embrulhado em medo, em ansiedade, a gente não consegue ter clareza para ir para essas situações inteiro, para ir para essas situações com a nossa melhor habilidade para resolver, né? Eu tenho certeza que em cada uma dessas situações que podem parecer num primeiro momento desafiadoras, milhões de oportunidades podem se abrir a partir delas. Mas a gente só vai conseguir aproveitar, a gente só vai conseguir enxergar essas oportunidades e essas saídas se a gente estiver centrado, se a gente estiver em paz. Então, o que a gente pode fazer é se lembrar de não levar tudo tão a sério. Quando eu comecei o meu caminho, a minha jornada, né, de autoconhecimento, eu me lembro claramente de ter um pensamento que era muito recorrente na minha mente, uma mensagem que vinha sempre muito forte. Eu quero ser leve, eu quero levar uma vida leve. E por mais que eu ainda não soubesse muito bem o significado disso, né, do que era levar uma vida leve, eu tinha uma sensação interna muito forte de que se a vida estava sendo um fardo, era porque eu estava interpretando alguma coisa de uma forma muito errada. Porque a vida não é para ser um fardo, né? Se você pensa nas coisas com as quais você se preocupa hoje, qual é a importância que elas vão ter na sua vida no próximo ano? E nos próximos 5 anos? E daqui a 10 anos? Essas preocupações provavelmente nem vão estar passando mais pela sua cabeça, né? Ou se você recebesse um diagnóstico hoje que você tem só 6 meses de vida, você se preocuparia com as mesmas coisas? Você engajaria nas mesmas discussões? Talvez não. Então, será que elas têm mesmo toda essa importância que você está dando para elas, né? Colocando o seu foco e toda a sua energia, investindo em se preocupar, em ter medo, em ganhar uma discussão? Será que a sua paz vale menos do que isso? Vou contar uma história para vocês. Quando eu comecei a fazer as minhas primeiras entrevistas de emprego em inglês, eu tinha muito medo de não conseguir me expressar numa outra língua, numa língua que eu ainda não era fluente, que eu não tinha tanta habilidade. E aí, num determinado ponto, esse sofrimento, ele se tornou tão agudo, era uma dor tão grande dentro de mim, que alguma coisa na minha mente aconteceu. Então, de repente, era como se eu não estivesse aguentando mais aquela situação. E como desistir não era uma opção, né? Porque eu precisava encontrar um trabalho, eu vim morar na Holanda com a minha família, a gente já estava terminando todo o dinheiro que a gente tinha trazido de reserva, ele estava no fim, então eu não tinha uma outra opção, eu precisava passar por essas entrevistas, mas eu estava sofrendo demais. E para quem está escutando, pode parecer uma coisa boba, né? Você estava sofrendo por causa de uma entrevista de emprego numa outra língua.
mas a gente não compara as dores de cada um, né? As dores, elas têm um lastro, elas estão lá amarradas em alguma crença limitante que a gente traz da nossa infância. E aí não importa qual é a forma da situação que te reconecta a essa dor. Cada um vai sentir as mesmas situações de formas diferentes, dependendo da crença que cada um tem. E essa situação era uma situação muito difícil para mim, muito desafiadora. Então, como eu já disse, a minha dor chegou um momento que ela se tornou muito aguda. E aí foi como se a minha mente se dividisse. E dessa divisão da minha mente, eu comecei a perceber que existia um lugar dentro de mim que estava sempre silencioso, sempre tranquilo, sempre num centramento e numa paz que representa a unicidade, que representa a não dualidade. E tinha também essa outra parte em mim que não parava de falar com mensagens incessantes de tudo aquilo que podia dar errado, de tudo aquilo que podia acontecer se eu não conseguisse ir bem naquela entrevista de trabalho, se eu não conseguisse me expressar. Mas quando eu estava indo para essas entrevistas, né, quando eu estava caminhando lá na rua, eu ia de metrô e ia caminhando lá para as empresas, eu comecei a prestar atenção que quanto mais eu me aproximava dessa parte silenciosa dentro de mim, menos essa outra parte que representa a dualidade, que representa a separação, tinha poder sobre mim. Então eu ia caminhando na rua, colocando foco na minha respiração e prestando atenção só em todos esses pensamentos que vinham sem me envolver. Não significa dizer que o desconforto de ir para uma entrevista de emprego numa outra língua ainda não estivesse lá. O desconforto ainda estava presente. Quando a gente se coloca fora da nossa zona de conforto, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa pela primeira vez, a gente vai se sentir desconfortável, né? Não tem muita saída. Mas eu estava lá sentada com esse desconforto dentro de mim, aceitando ele dentro de mim e olhando para toda essa situação com aceitação para o que aquele momento estava trazendo para mim. E aí, quando eu consegui começar a fazer isso, né, porque eu não suportava mais sentir aquela dor, eu percebi que eu comecei a ir para as entrevistas de emprego, sentar, e quando me faltava alguma coisa, né, alguma palavra para eu continuar a minha frase, o entrevistador complementava, o entrevistador contava uma outra história que me fazia relaxar, eu voltava para o meu centro, conseguia retomar a conversa, as coisas foram acontecendo, me dando força e centramento necessário para passar por aquela situação da melhor maneira possível, né? Com as ferramentas que eu tinha ali naquele momento, mesmo acreditando que elas não eram suficientes, mesmo tendo todo aquele medo dentro de mim. Você consegue um passo atrás do outro, e era bem isso que eu fazia mesmo, porque conforme eu ia caminhando, eu ia prestando atenção nos passos e na minha respiração, e isso me mantinha centrada, isso me mantinha, não sei se em paz, mas com certeza com aceitação por aquele momento. Então, a próxima vez que você tiver um evento importante, uma reunião, uma entrevista de emprego ou a venda de uma casa, pratique não levar isso tão a sério. Procure dentro de você esse lugar de leveza, porque o que quer que seja que venha a acontecer não tem o poder de mudar a sua vida definitivamente. Quando a gente assume essa postura de aceitação, de abertura, de leveza, o que a gente está fazendo é estabelecer uma relação de alegria com o ego. E aí, quando a gente estabelece essa relação de alegria, era como se a gente dissesse para ele, não tem importância. E ele perde o poder sobre a gente.
porque daí todas as mensagens de dor, de sofrimento, de medo, elas deixam de fazer sentido quando a gente para de dar tanta importância para aquilo que ele está dizendo que vai desmoronar a nossa vida, que vai acabar com a nossa história. É como se você dissesse: ah, vai acabar? Tá bom, tá tudo bem. Eu prefiro continuar bem e esperar para ver se é isso mesmo que vai acontecer. Porque se acontecer, quando chegar lá, eu vou lidar com a situação da melhor forma que eu puder lidar. E de fato é isso que sempre acontece. Então não tem razão, as nossas preocupações não tem razão de ser, né? Investir a nossa energia no nada, como diz o livro Um Curso em Milagres. É por isso que eu sou tão grata à prática da meditação, porque a meditação, ela me ensinou a conhecer esse lugar, ela me deu a oportunidade de conhecer esse lugar de paz, de centramento, de comunhão que existe dentro da gente. E a gente precisa conhecer esse lugar para ter para onde voltar. A nossa paz, ela não está numa montanha de dinheiro, na casa dos sonhos, no emprego dos sonhos. A gente pode ter tudo isso e continuar vivendo um grande inferno internamente. Então não vai adiantar ter tudo isso. Não seria muito melhor você poder ter tudo isso e se manter dentro da sua paz, sendo grato pelas experiências que estão sendo proporcionadas para você nessa vida? Mas para isso a gente precisa encontrar esse lugar dentro da gente de comunhão com a fonte. Um lugar onde a gente é abraçado, onde a gente é aceito, onde a gente é amado pelo que a gente é, né? Pela nossa unidade, pela nossa semelhança com essa fonte. A iluminação, a expansão da consciência, mais do que relembrar, é não se esquecer deste lugar. É não se esquecer que, independente de qualquer coisa, do inferno que possa estar a sua situação de vida nesse momento, você sempre tem esse lugar para voltar. E é a partir deste lugar, é a partir deste reencontro com a sua paz que você vai reconstruir a sua história, que você vai mudar tudo aquilo que você estiver vendo exteriormente e que está te tirando desse lugar. É um retorno. A gente precisa se lembrar que esse recurso está dentro da gente, à nossa disposição, sempre que a gente precisar. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu desejo a vocês uma Páscoa maravilhosa, tá bom? Vamos celebrar o renascimento, a primavera no hemisfério norte, né? Mas toda a renovação que vem desse momento. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!